Olá, me chamo Dabson e estou apresentando o trabalho Análise dos Dados do Experimento Neutrinos Angra para o 27º Seminário da Semana de Iniciação Científica da Universidade Federal de Juiz de Fora. O orientador desse trabalho é o professor Rafael Nóbrega. Esse trabalho é uma análise dos dados do detector de Angra 2. Angra 2 é a segunda usina nuclear brasileira. Começou a operar comercialmente em 2001, com a potência de 1.350 megawatts, Angra 2 é capaz de atender ao consumo de uma cidade de 2 milhões de habitantes, como Belo Horizonte, fruto do acordo nuclear entre Brasil e Alemanha, assinado em 1975. Em 2009, a unidade foi a 33ª em produção de energia entre as 436 usinas em operação no mundo, segundo a publicação americana Nucleonic Week, especializada em energia nuclear. No mesmo ano, ocupou a 21ª posição em comparação com as 50 melhores usinas americanas numa análise dos índices de desempenho da Associação Mundial de Operadores Nucleares. Usinas nucleares funcionam por meio de fissão nuclear, que nada mais é do que a quebra de um núcleo atômico instável, liberando uma grande quantidade de energia. A água circula no gerador de vapor em uma estrutura chamada de circuito primário. Quando o circuito primário aquece, uma corrente de água passa por dentro do gerador, que é o circuito secundário. Dentro do circuito secundário, a água é transformada em vapor e a alta pressão do fluido é o que faz com que as turbinas se movimentem e gerem energia elétrica. A produção de energia por meio de fissão gera neutrinos e antineutrinos que são captados pelos detectores que visam os utilizar como medida de controle da produção de energia nas usinas. Esses neutrinos, eles são partículas subatômicas desenvolvidas de carga elétrica, que viajam em velocidades próximas à da luz, possibilitando a medição em tempo real. Estudos feitos considerando eventos de energia elevada no detector de neutrinos de Angra mostraram que o sinal de leitura e de saída do sistema apresenta valores acima da capacidade de leitura, satura a eletrônica envolvida, fazendo com que o programa que faz as estimativas de energia desse sinal não seja efetivo. Dessa forma, primeiramente foi proposto um método que utiliza tão somente as partes lineares desse sinal, sejam por retas decrescentes ou crescentes. Esse trabalho teve por finalidade testar a performance e aplicabilidade desse método e confrontá-lo com outras duas técnicas baseadas em teoria de aprendizagem de máquinas. Essas técnicas utilizam redes neurais, sendo uma perceptron multicamada e outra utilizando regressão linear. Uma rede multicamada é composta por neurônios que ponderarão sinais que recebem e atualiza o peso de sinais sinapse a cada iteração. Essa técnica utiliza redes neurais, sendo uma perceptron multicamada e outra utilizando regressão linear. Uma rede multicamada é composta por neurônios que ponderarão o sinal que recebem e atualizam o peso de suas sinapses a cada iteração. Para implementar a técnica e comparar com a já implementada, foi gerado um sinal a partir de padrões que normalmente são adquiridos pelo sistema de aquisição ND-Aqui. Por exemplo, temos o gráfico à esquerda. No caso de saturação, como mostrado na figura direita, pelos pontos de cinza, a técnica por meio de retas ascendentes e descendentes está sendo utilizada. A técnica busca reconstruir o sinal, assumindo qual seria o seu formato se o mesmo fosse linear. Para isso é utilizado o modelo analítico do formato de onda denominado erro médio quadrático. Essa média utiliza somente a amostra de porções lineares do sinal original. Com isso, é possível utilizar a conversão explicada. No entanto, para as redes, o fator de conversão utilizado foi de 6,45 mV por mV, que relaciona a amplitude de pico do sinal de saída fonte-end com a amplitude de pico do sinal proveniente do detector. A rede que utiliza o método de regressão linear minimiza o erro quadrático, ao passo que a rede que utiliza as multicamadas combina os neurônios para realizar a performance da regressão desejada. A base de dados foi dividida de modo que 70% tenha sido para o treinamento e 30% para avaliar a performance da rede. Essa avaliação utilizou a diferença entre o pico de amplitude estimado com o valor verdadeiro ou esperado. Para a rede multicamada, foram feitos testes com números de neurônios na camada escondida, variando de 1 a 21. Por meio do erro médio quadrático, foi obtida a figura do canto inferior esquerdo, que foi determinante para a escolha de somente 2 neurônios na camada. Já para a regressão linear, devido à não linearidade entre os dados verdadeiros e o de treinamento, optou-se por um modelo de ordens distintas, testando diferentes ordens. Ordens entre 1 e 6 foram testadas e resultou na figura do canto inferior direito. Portanto, a melhor ordem foi a de grau 3. Assim sendo, os resultados mostraram que a rede que utiliza a regressão linear possui comportamento similar aos métodos já propostos, os lineares, e a rede multicamada se mostrou um melhor estimador. Obrigado.